Realeza do pastor Gidalte de Alencar. Bom dia. Eu te amo. Bom dia. Amen. You may be seated. Podeis assentar. It is good to see you at the clinic. É bom ver vocês aqui na clínica. Welcome to our morning clinic. Bem-vindo à nossa clínica matutina. And we will be dealing with internal medicine. Nós vamos estar falando a respeito da medicina interna. The word of God is good for us. A palavra de Deus é boa para nós. It is health to our flesh, É saúde para a nossa carne, strength to our bones. força para os nossos ossos. Jesus said, the words I speak to you, they are spirit, Jesus disse, as palavras que eu vos falo, elas são espírito and they give you life. e elas te dão vida. So let's have some life today. Então vamos ter vida hoje de manhã. Spiritual vitamins. Vitamina espiritual. I hope you bought your Bibles and your notebooks. Eu espero que vocês tenham trazido a Bíblia e o caderno de anotação. I want to share this morning on rediscovering the kingdom. Eu quero falar esta manhã a respeito de redescobrindo o reino. Rediscovering the kingdom. Redescobrindo o reino. Please write that in your notes. Por favor, escreva isso aí no seu caderno de anotação. I encourage everyone to take notes Eu encorajo a todas as pessoas a anotarem, because it's important for you not just to listen to a teacher porque é importante você não apenas ouvir a um ensinador. and don't believe everything you hear. E você, What we have to learn is old. porque o que nós temos que aprender é velho, It was lost. se perdeu. And we have to go back and find it. Então nós temos que voltar e descobrir, encontrar novamente. What do we have to rediscover? O que é que temos que redescobrir? Write this, please. Escrevam aí, por favor. We must rediscover God's original purpose. Nós temos que redescobrir o propósito original de Deus. Number two, we must rediscover the purpose for mankind. Número 2, nós temos que redescobrir o propósito para a raça humana. Number three, we must discover the purpose for the church. Número 3, temos que descobrir o propósito para a igreja. Number four, we must discover the message of the church. Nós temos que descobrir, em número 4, a missão da igreja. Number five, Número 5, we must discover the mission of the church. nós temos que descobrir a missão da igreja. Number six, we must discover the goal of the church. Número 6, nós temos que descobrir o alvo da igreja. Number seven, we must discover the goal of God for mankind. Número 7, nós temos que descobrir o alvo de Deus para a raça humana. And number eight, we must discover the kingdom of E God. número 8, temos que descobrir o reino de Deus. All of these were lost Tudo isto foi perdido, because they were buried under religion. porque elas foram cobertas pela religião, tapados. The truth that Jesus preached was lost in the first 100 years after his death and resurrection. A verdade que Jesus pregou, ela foi perdida durante os primeiros 100 anos, após a sua ressurreição, morte e quando ele saiu dali. Why? Por quê? Because religion took control of the message of Jesus. Porque a religião tomou o controle da mensagem de Jesus. The Roman kingdom took control of the kingdom of God message. O Império Romano tomou o controle da mensagem do reino de Deus. Jesus established the headquarters of his kingdom in Jerusalem. Jesus estabeleceu ali o governo central do seu reino em Jerusalém.
he told his disciples to wait in Jerusalem. Ele disse aos discípulos: esperem em Jerusalém. He told them that the power of the Holy Spirit would come to Jerusalem. E ele disse que o poder do Espírito Santo viria a Jerusalém. They were in the upper room in Jerusalem. Eles estavam lá naquele lugar em Jerusalém. And the Holy Spirit came upon them in Jerusalem. E lá no cenáculo o Espírito Santo veio sobre eles em Jerusalém. So the foundation of his kingdom and his church was in Jerusalem. Então a fundação do seu reino e da igreja estava em Jerusalém. This is important. Isso é importante. The Roman emperor O imperador romano and the religious leaders e os líderes religiosos, came together eles se ajuntaram and moved the foundation of his church from Jerusalem. e mudaram a fundação, o fundamento da sua religião de Jerusalém, da igreja. And moved it to Rome. E mudaram ali de Jerusalém para Roma. This is why É por the isso Catholic Church que a igreja católica is called é chamada the Roman Catholic Church. a igreja católica romana. This is not the church that Jesus established. Não é esta a igreja que Jesus estabeleceu. His church is in Jerusalem. A sua igreja em Jerusalém. Not only did the church lose its message, Não apenas a igreja perdeu sua mensagem, but it was uprooted. mas ela também foi arrancada. And when you remove the root of a tree, Quando você tira a raiz de uma árvore, it loses its life. ela perde a vida. And this is why the kingdom of God has been lost. É por isso que o reino de Deus tem se perdido. And religion has become so powerful. E a religião tem se tornado tão poderosa. So we must rediscover the original message of Jesus. Então nós temos que redescobrir a mensagem original de Jesus. We must rediscover the original purpose of God. Nós temos que redescobrir o propósito original de Deus. What is the original purpose of God? Qual é o propósito original de Deus? Please write this down. Por favor, escrevam aí. The original purpose of God O propósito original de Deus was to extend his heavenly kingdom on earth. foi estender o seu reino celestial aqui na terra. That's it. É isso. Very simple. Muito simples. God is a king, Deus é um rei. and his country is called heaven. E a sua nação é chamada céus. And a kingdom is not a religion. E um reino não é uma religião. A kingdom is a government. Um reino é um governo. It is a country É uma nação ruled by a king. governada por um rei. God is king, Deus é rei. and heaven is his country. E os céus são a sua nação It's spiritual. espiritual. It's invisible. É invisível. It's supernatural. É sobrenatural. But it is real. Mas é real. Heaven. Céus. The Bible says A Bíblia diz the things that are seen que as coisas que podemos ver came from things that are unseen. vieram das coisas que não podemos ver, invisíveis. Therefore, the invisible is more real than the visible. Portanto, o invisível é mais real do que o visível. So heaven is always first. Então, os céus existiam primeiro. The universe is second. O universo é segundo. Heaven produced the Os universe. céus produziram o universo. So the kingdom of God Então, o reino de Deus and the kingdom of heaven e o reino dos céus is the oldest kingdom in history. é o reino mais antigo na história. It began history. Começou com ele a história. It created Ele history. criou a história. And God is king E Deus é rei over the kingdom of heaven. sobre o reino dos céus. And his plan E o seu plano was to expand his kingdom. foi aumentar o seu reino, estender o seu reino. He ruled everything invisible. Ele governava tudo invisível. All kingdoms expand. Todos os reinos eles se estendem. But what do you do when there's nothing else to expand? Mas o que você faz quando não existe mais nada para estender, aumentar? God had an idea. Deus teve uma ideia. His idea was A sua ideia foi a seguinte:
I have nothing else to expand Eu não to. tenho mais nada para estender, So I aumentar. will create a new place to expand to. Então eu vou criar um novo lugar para estender o meu He reino. created the physical universe. Então ele criou o universo físico. And then he decided Então ele to decidiu extend his kingdom estender o seu reino from the invisible do invisível to the visible, para o visível, from the unseen daquilo que não é visto to the seen, para o que é visto, from the supernatural do sobrenatural to the natural. ao natural. Why? Por quê? All kingdoms expand. Todos os reinos se estendem. So God chose a planet Deus então escolheu um planeta from all the planets of the de universe. todos os planetas do universo. And on that planet, E naquele planeta, he decided to put his kingdom expansion. ele decidiu colocar a extensão do seu reino. So that whatever is happening in his kingdom Então, qualquer coisa que está acontecendo no seu reino will happen on the planet. vai acontecer no planeta. This is God's original idea. Isso é a ideia original de Deus. God created mankind Deus criou a raça humana to extend his kingdom, para estender o seu to reino, manage and administrate the dominion of earth. para gerenciar e administrar o domínio da terra. So the purpose and the destiny of mankind Então, o propósito e o destino da raça humana was the dominion and rulership over earth. foi o domínio e o governo da terra. You Você were created to rule earth. foi criado para governar a terra. It's God's original idea. É a ideia original de Deus. Therefore, Portanto, the fall of man a queda do homem was not a fall from heaven, não foi uma queda dos céus, but a fall from dominion over earth. mas uma queda do domínio terrestre. Remember that. Lembram-se disso. And the purpose and goal of redemption E o propósito e o alvo da redenção was not to restore man back to heaven, não foi apenas restaurar o homem de volta aos céus, but to restore mankind back to earth mas restaurar a raça humana aqui na terra, with dominion over earth. com domínio sobre a terra. The fall of man A queda do homem was the loss of dominion over earth. foi a perda do domínio sobre a terra. The fall of man A queda do homem was the loss of the kingdom of God on earth. foi a perda do reino dos céus aqui na terra. So the purpose for the coming of Jesus Christ Então o propósito da vinda de Jesus was Cristo not to restore you back to heaven. não foi para restaurar você de volta aos céus. You never fell from heaven. Você nunca caiu dos céus. He came to earth Ele veio à to terra restore the kingdom of heaven back to earth. para restaurar o reino dos céus de volta na terra. The restoration of God's kingdom A restauração do reino de Deus to earth à terra is God's ultimate goal. é o alvo principal de Deus. The entire Bible A Bíblia inteira is about that program. é a respeito deste programa. The Bible is not about religion. A Bíblia não é sobre religião. Genesis chapter 1, Gênesis capítulo 1, verse 26 versículo is 26 God's original plan. é o plano original de Deus. Please turn there Por in your Bible. favor, abram aí na vossa Bíblia. Young people, please read this. Jovens, por favor, leiam Fathers, isso. please read this. Pais, por favor, leiam Mothers, please read this. isso. Mães, por favor, leiam isso. Teenagers, please read this. Adolescentes, leiam isso. Businessmen, please read this. Homens de negócio, leiam isso. Educators, please read this. Educadores, leiam isto. Professionals, please read this. Profissionais, leiam isto. This is God's original plan for Este é o you. plano original de Deus para ti. God's plan for you is not a mystery. O plano de Deus para ti não é um mistério. It is very simple. É muito It is simples. very clear. É muito claro. God's plan is in Genesis O 1:26. plano de Deus está em Gênesis 1:26. Let us read. Vamos ler. Genesis 1:26 says, Gênesis 1:26 diz: and God said, E disse Deus: let us make man Façamos o homem in our own image de acordo com a nossa and imagem our e likeness, semelhança, and let them have e dominion que ele tenha domínio over the earth, sobre a terra, the fish, o peixe, the os birds, pássaros, the animals, os animais, and over all the earth, e sobre toda a and terra, over everything that creeps upon the e ground. tudo que anda sobre a terra. That's it. É isso? It's simple. É simples. God says, Deus disse: I created man Eu criei o homem in my own nature, de acordo com a minha natureza, not to come to heaven, não para vir para o céu, but to dominate earth. mas para dominar a terra. It's there. Está aí na Bíblia. God didn't create you to come to heaven with him.
Deus não te criou para você ir para o céu com Ele. You were already with him. Você já estava com Ele. The Bible says A Bíblia in diz, Psalm 90, em Salmos 90, we were in him nós estávamos nele before the foundations of the world. antes da fundação do mundo. God was pregnant with the human race. Deus estava grávido com a raça humana. Every spirit Todo espírito of man do homem was inside of God. estava dentro de Deus. That's why the Bible says É por isso que a Bíblia diz, he's the father of spirits. Ele é o pai de espíritos. The word father means A palavra pai quer dizer source. fonte. He took you out of heaven, Ele o tirou dos céus, formed a dirt body for you, formou um corpo de terra para você, and then blew you into the body e então ele assoprou você naquele corpo and put you on the earth. e te colocou na terra. So he took you from heaven Então ele te tirou dos céus and put you on earth e te colocou na terra, in an earth suit numa roupa da so you terra, could dominate the earth para que você pudesse dominar a terra and extend his kingdom e estender o seu reino on the earth. na terra. Simple plan. Simples, um plano simples. So the first kingdom on earth Então o primeiro reino na terra was the kingdom of God. foi o reino de Deus. Adam Adão was God's extended kingdom era o reino estendido de Deus from heaven on earth. dos céus na terra. So the kingdom of God Então o reino de Deus was on earth estava na terra from the beginning. desde o princípio. The dominion of God, O domínio de Deus, the government of God o governo de Deus was on earth estava na terra. in Genesis chapter 1 and 2. Em Gênesis capítulo 1. You don't believe me? Vocês não acreditam em mim. So let's read it. Então vamos ler. Turn to Matthew chapter 25. Vamos abrir a Bíblia em Mateus 25. Jesus comes Jesus vem to earth à terra to restore what Adam lost. para restaurar o que Adão perdeu. You are Adam. Vocês são Adão. You are God's extension on earth. Vocês são a extensão de Deus na terra. Adam lost that kingdom Adão perdeu aquele reino through disobedience. através da desobediência. This is why Jesus Christ is called É por isso que Jesus Cristo é chamado the second Adam. o segundo Adão. He comes back to the planet Ele vem aqui novamente ao planeta to restore what Adam lost. para restaurar o que Adão havia perdido. Matthew chapter 25, Mateus capítulo 25, verse 34. versículo 34. Jesus is the original king, Jesus é o rei original, the king of heaven, o rei dos céus, and he owns the earth. e ele é dono da terra. Here's what the Bible says, E aqui está o que a Bíblia diz, verse 34 versículo of 34 Matthew chapter 25. de Mateus 25. Please take your pen and underline it. Risque aí esse versículo, marque. Then the king will say to those on his right, Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: come, venham, you who are blessed by my Father. benditos de meu Pai, Take your inheritance, recebam como herança the kingdom o reino prepared for you. que lhes foi preparado. When? Quando? When? Quando? 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 Since the creation of the world. Desde a criação do mundo. Everybody read it again. Todos leiam de novo. Todo. Todo mundo junto. Vamos Mais ler. alto. Bem alto. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo.
Very important. Muito importante. Jesus said, Jesus disse: your inheritance a sua herança is not a big car, não é um grande a carro, big house, uma casa grande, a lot of money. muito dinheiro. People teach As pessoas ensinam that your inheritance is prosperity. que a sua herança é prosperidade. Read this Leia isto. Leia. again. Mais uma Outra vez. vez. Vamos ler juntos. Mais alto. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Jesus came to earth Jesus veio à terra to restore back to you para restaurar de volta a você what you lost. o que você havia perdido. You did not lose a religion. Você não perdeu uma religião. You lost the kingdom. Você perdeu o reino. You lost government authority. Você perdeu a autoridade do governo. You lost power over earth. Você perdeu o poder sobre a terra. That's your inheritance. Essa é a sua herança. This is why É por isso Satan doesn't want you to know about the kingdom. que Satanás não quer que você saiba sobre o reino. This is why É por isso Satan loves religion. que Satanás ama as religiões. Religion keeps you away from the kingdom. As religiões te mantêm afastado do reino. All religions. Todas as religiões. Christianity, Cristianismo, Hinduism, o hinduísmo, Buddhism, o budismo, Islam, o islamismo, communism, o comunismo, socialism, socialismo, humanism, o humanismo, atheism, o ateísmo, all of them todos eles, keep you away eles te mantêm afastado from the kingdom. do reino, Because Satan porque Satanás, is afraid of the kingdom. ele tem medo do reino, It has power tem poder to control him. para controlá-lo. The message of the kingdom A mensagem do reino is the only message é a única mensagem that Satan is afraid of. que Satanás tem medo. Let's read. Turn your Bibles Vamos to ler, Matthew chapter 13. abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 13. Todos. Todos. Matthew chapter 13. Mateus capítulo 13. Jesus only preached this message. Jesus só pregava esta mensagem. The kingdom. Mensagem do reino. The kingdom. O reino. And in Matthew chapter 13, E em Mateus capítulo 13, he began to tell them a story about the kingdom. ele começou a falar a respeito de uma história do reino. And he said the kingdom is like a sower who sows seed. O reino é como alguém que semeia uma semente, o semeador. And verse 11, E o versículo 11, he said to his disciples, ele respondeu aos seus discípulos. Matthew 13, verse 11. Mateus 13 e 11. Everybody read together, Todos vamos ler juntos. please. And he replied, E ele respondeu: the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven a vocês foi dado o conhecimento das misericórdias do reino dos céus. has been given to you, Foi dado a vocês. but not to those Mas não a eles who are outside. que estão do lado de fora. The reason why you come here every week A razão pela qual você vem aqui todas as semanas is not for religious experience. não é para ter uma experiência religiosa, You come here to learn more secrets about the kingdom. mas você vem aqui para aprender mais segredos sobre o reino. Read it again. Leia novamente. Jesus said, Jesus respondeu, verse 11, versículo 11, the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven o conhecimento, os segredos dos mistérios do reino has been given to you, foi dado a vocês, but not to them mas outside. não a eles que estão lá fora. Now,
Look at verse 19. Agora vamos ver o versículo 19. Verse 18 says, O 18 diz: listen to what the parable of the sower means. portanto, ouçam o que significa a palavra do semeador. Jesus did not explain many of his parables, Jesus não explicou muitas das suas parábolas, but this one he explains. mas esta aqui ele explicou. Verse 18, Versículo 18. listen to what the parable means. Portanto, ouça o que significa a parábola do semeador. Please take your pen and underline the next verse. Risque aí o próximo versículo. When anyone hears the message, Quando alguém ouve a mensagem. verse 19, Versículo when 19. anyone hears the message Quando alguém ouve a mensagem about the kingdom do reino ou sobre o reino and doesn't understand it, e não a entende, the evil one himself comes. o maligno vem. Please read. Leia aí, por favor, leia. When anyone hears the message of the kingdom Quando alguém ouve a mensagem do reino and doesn't understand it fully, e não entende completamente, Satan comes immediately. Satanás vem imediatamente. Oh, read it. Leia. What does it say? O que é que diz? Read it. Leiam aí. He said, to snatch it away. Ele vem e rouba, tira, arranca. He's afraid. Ele tem medo. Jesus said, Jesus disse: when anyone hears, quando alguém ouve, not just any message, não qualquer mensagem, but the message of the kingdom, mas a mensagem do reino, Satan comes himself. Satanás ele próprio vem. So I know where Satan is today. Eu sei aonde Satanás está hoje. He's not God. Ele não é Deus. He cannot be in many places at one time. Ele não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. He's just an angel that was fired. Ele é apenas um anjo que foi mandado embora. But I know where he is today. Mas eu sei aonde ele está hoje. He's in Brazil, Ele está no Brasil, in this city, nessa cidade, in this building, neste prédio, because you are hearing the message porque vocês estão ouvindo a mensagem of the kingdom. do reino. But I say to Satan, Mas eu digo a Satanás: have a seat, sente-se, listen to me. ouçam a mim. I will preach the kingdom, Eu vou pregar o reino and they will understand e it. eles vão entender. Hallelujah! Aleluia! Why is he afraid of the kingdom message? Por que é que ele tem medo da mensagem do reino? He's not afraid if you learn about faith. Ele não tem medo de você aprender sobre fé. He's not afraid if you learn about prosperity. Ele não tem medo de você aprender sobre a prosperidade. He's not afraid if you learn about baptism. Ele não tem medo de você aprender sobre o batismo. He's not afraid if you learn about born again. Ele não tem medo de você aprender sobre o nascer de novo. He's not afraid if you learn about Calvary. Ele não tem medo de você aprender sobre o Calvário. He's afraid Ele tem medo if you learn about the kingdom. se você aprende sobre o reino. Because if you rediscover the kingdom, Porque se você redescobrir o reino, you rediscover your original assignment, você vai descobrir a sua missão original. and you will destroy his power. E você vai destruir o seu poder. Hallelujah. Aleluia. God said Deus in disse, Genesis 1:26, Gênesis 1:26, let them have dominion deixe que eles tenham domínio over the earth. sobre a terra. Man was created in a specific way, O homem foi criado de uma forma específica, the image of God, a imagem de Deus, for a specific purpose. para um propósito específico, Have dominion. ter domínio. The word dominion, please write it down. A palavra domínio, por favor, escreva aí. Very important word. É uma palavra muito importante. The word dominion A palavra domínio is a Hebrew word. é uma palavra hebraica, It comes two Hebrew words. vem de duas palavras hebraicas. Dominion. Domínio. First word Primeira palavra, is Radah. Isradah. R-A-D-A-H. R-A-D-A-H. The second word A segunda palavra is Mamlakak. é Manlakak. It's M-A-M-L-A-K-A-H. M-A-M-L-A-K-A-H. Outra vez. Mais uma vez. M-A-M-L-A-K-A-H. As Hebrew. Palavra hebraica. Mamlakak. Manlaka.
Dominion. Domínio. Do you know what it means? Vocês sabem o que quer dizer? Let's write this down. Escrevam aí, por It favor. means kingdom, Quer dizer reino, sovereignty. soberania. It means to govern, Quer dizer governar. to rule, Você to administrate, administrar, to control, controlar, to manage, gerenciar, to bring order, trazer ordem, to master, ser mestre, to lead. dirigir. It's a powerful É word. uma palavra poderosa. Dominion. Domínio. Mamlakak, Malaka. radar, Radar. to govern, Governar. to control, Controlar. to administrate, Administrar. to manage, Gerenciar. bring order. Trazer ordem. to master, Ser o mestre. to lead. Dirigir. God says, Deus disse, let us make man vamos fazer o in our homem own image a nossa imagem and let them e have que eles tenham government, governo, administration, administração, control, controle, management, gerenciamento, order, ordem, mastery, master and e leadership também ser líder over the earth. sobre a terra. You were born to be a leader, Você nasceu para ser líder, a master, mestre, a leader, líder, a controller, controlador, an administrator, administrador, a king rei over earth. sobre a terra. That's you. É você. Hallelujah. Aleluia. This is why É por isso God is never happy que Deus nunca está feliz when you are not in control of circumstances. quando você não tem controle das circunstâncias. Jesus met the disciples. Jesus encontrou os discípulos. They were businessmen. Eles eram homens de negócios. They had a fishing business, Ele tinha uma companhia de pesca, just like Pastor had. como o pastor tinha. And they used to sell fish E eles vendiam peixe to the community para a comunidade, and to the stores. nas lojas. That was their livelihood. Aquilo era a vida deles. They depended on fish Eles dependiam dos peixes to live, para viver, to eat, para comer, to feed their children. para alimentar os filhos. And they went out one day E um dia eles saíram and they caught nothing. e eles não apanharam nada. That affected the community. E aquilo afetou a comunidade, It affected the restaurants. afetou os It restaurantes, affected their wives. as esposas foram Affected their afetadas, children. os filhos foram afetados, Affected their college tuition. afetou também até o pagamento das escolas, Affected their food. a comida deles, Affected their clothing. a roupa deles. They were under Eles circumstances. estavam debaixo de They were circunstâncias. mastered by fish. Eles eram guiados pelos They peixes. were controlled by fish. Eles eram controlados pelos peixes. They were victims of the fish. Eles eram vítimas dos peixes. And Jesus comes. E Jesus vem então. Have you caught anything? Vocês pegaram alguma coisa? No, sir. Não, Senhor. So you are controlled by fish. Então vocês são controlados pelos peixes. Yes, sir. Sim, Senhor. Let's go back out. Então vamos voltar. I want to show you kingdom power. Eu quero te mostrar o poder do reino. And they went back out. Eles voltaram. He said, okay, Ele disse: está bem. I want to show you kingdom power. Eu quero te mostrar o poder do Take reino. the boat Pegue o barco, to the wrong location. vá ao lugar errado. Put the net Coloque a rede on the wrong side. do lado errado. Go to the wrong depth Vá na profundeza errada and put the net in the wrong position. e coloque a rede na posição errada. And they did exactly what he said. E eles fizeram exatamente o que ele disse. Why? Por quê? His name is Adam. Seu nome é Adão. And he said, E ele disse: don't you remember? vocês não se lembram? Genesis chapter 1. Gênesis capítulo 1, I told you. eu te disse: Have dominion, tenha domínio, control, controle, power, poder, authority autoridade over fish. sobre o peixe. Dominion, Domínio, dominion, domínio, mamlakak, malaca, radar, radar, kingdom. reino. And Jesus said, fish, Jesus disse: peixe, come to the net. vem a rede. The fish, ah, Os peixes, hã? I heard Adam. Eu ouvi, você ouviu, eu ouvi Adão.
I prophesy Eu profetizo right now agora mesmo, that after this seminar, depois desse seminário, Adam Adão has returned tem retornado to Brazil. ao Brasil. The fish O peixe knows the voice of Adam. conhece a voz de Adão. Jesus came Jesus veio to reconnect you to Adam. para te reconectar com Adão. Kingdom, Reino, kingdom, reino, kingdom. reino. And the fish came, E o peixe veio, filled the net, encheu a rede. and the net began to break. E a rede começou a quebrar. And their friends came E os amigos vieram and filled their nets, e encheram as redes. and the nets began to break. E as redes começaram And the a other quebrar. friends came Os outros amigos and filled the vieram, net. encheram a rede. And the net begins to E a break. rede começou a quebrar. And Jesus said to the Jesus fish, disse a eles, he said to the fish, ao peixe: that's enough. Ei, está bem, Stop, está bem. stop. Pare. Yes, sir. Sim, Senhor. I prophesy. Eu profetizo. It shall happen to you. Vai acontecer contigo. When you begin to speak, Quando você começar a with kingdom falar authority, o reino da you will autoridade, have to say, você vai ter que dizer: that's enough, God. Tá bem, Deus, está bom. This is why É por isso in a kingdom, que num reino you don't preach about prosperity. você não prega sobre prosperidade. Why? Por quê? It is normal. Porque é normal. Hallelujah. Aleluia! The disciples Os discípulos were shocked. ficaram chocados. And Peter says, Pedro disse: get away from me. Vai para longe de mim. I've never seen anybody talk to fish. Eu nunca vi ninguém falar com peixe. Wow. I am a sinner. Eu sou um pecador. Go away from me. Vai para longe de You mim. got so much power. Você tem tanto poder. Even creation Até as criaturas listens to your voice. ouvem a tua voz. You speak to fish. Tu fala o You peixe. speak to trees. Tu fala as árvores. You walk on water. Tu anda sobre a água. Ah. And Jesus said, E Jesus disse: Peter, Pedro, get up. levanta. Follow me. Siga-me. I will teach you how to do this. Eu vou te ensinar como fazer isso. Aleluia! Hallelujah. Aleluia! The kingdom O reino belongs to you. He said. pertence a você. Blessed are the poor in spirit, Bem-aventurados são os pobres de espírito, depressed, deprimidos, no fish, sem peixe, no money, sem dinheiro, can't pay my bills. não posso pagar minhas The contas. kingdom belongs to you. O reino pertence a The ti. kingdom belongs to O you. reino pertence a The ti. kingdom belongs O to reino you. pertence a The ti. kingdom belongs O to reino you. pertence a The ti. kingdom belongs O to reino you. pertence a The ti. kingdom belongs O to reino you. pertence a The ti. kingdom belongs O to reino you. pertence a ti. Dominion. Domínio. You were not born to be controlled by the economy. Você não nasceu para ser controlado pela economia. You were not born to be controlled by sickness. Você não nasceu para ser controlado por enfermidades. No virus. Nem No vírus. bacteria. Nenhuma bactéria. No cancer Nem câncer. should control you. Controlar você. I prophesy Eu profetizo. from this day Desse dia, that you shall have authority você vai ter and autoridade power e poder. and mastery E vai ser um and mestre. leadership E vai ter over liderança circumstances sobre in the circunstâncias. name of the kingdom. Em nome do reino. Aleluia. Aleluia. Dominion. Domínio. Dominion. Domínio. Matthew chapter 4. Mateus capítulo 4. If Adam lost the kingdom, Se Adão perdeu o reino, then the purpose for Jesus coming então o propósito da vinda de Jesus is automatic. é automático. He came
to restore what Adam lost. Ele veio para restaurar o que Adão havia perdido. Adam never lost a religion. Adão nunca perdeu uma religião. This is important. Isso é I importante. keep repeating this Eu vou repetir sempre isso. Why? Por quê? because people are so religious. Porque as pessoas são tão And religiosas. religion is useless. E a religião não serve para nada. That includes Christianity. Isto inclui o cristianismo. It keeps you busy, Te mantém ocupado. but you have no control over circumstances. Você não tem controle sobre as circunstâncias. One day, Um dia, Jesus visited a religion, Jesus visitou uma religião, the synagogue. uma sinagoga. He walked in. Ele entrou He looked at everybody. e olhou para todo mundo, He looked at the pastors, e olhou para os pastores, Pharisees, os fariseus, Sadducees. saduceus. He looked at the beautiful building, Ele olhou aquele prédio bonito and he saw the people, e ele viu o povo, Brazilians. brasileiros. He went and he sat down Ele foi e sentou-se by the door, perto da porta, very quiet. bem calado. The high priest O sumo sacerdote looked at him olhou para ele, and said, "Come, disse: vem, read the scriptures for us." leia as escrituras para a gente. He walks up, Ele chega ali he looks at all of their big clothing, e ele olha naquela roupa bonita, all the crosses and all the chains, all the. e todas as cruzes, aquelas He correntes, looked at all the carvings. e todas aquelas imagens. Religion. Religião. He read, Ele leu and then he just stood there. e ele ficou ali. He looked over the people, E ele olhou para o povo and then he saw a woman, e ele viu então uma mulher. and she was bent over. Ela estava curvada. He thought she was praying, Ele pensou que ela estava orando, but no one was praying. mas ninguém estava orando. Why is she bent over? Por que ela está curvada? She couldn't look up. Ela não podia olhar para cima. And then he realized E então ele foi lá. she's sick. Ele percebeu que ela estava doente. Her back is not working. A coluna dela não estava funcionando. She is in religion, Ela estava na religião, in religious service, num culto religioso, sitting in the meeting sentado numa reunião with sickness. com enfermidade. The pastor is preaching. O pastor estava pregando, The associate pastors are os rituals. pastores associados com rituais, Religion. religião. And there she is, E lá estava ela, controlled by circumstances. controlada pelas circunstâncias. He looked at her. Ele olhou para ela. The religious leaders said Os líderes religiosos to disseram each other, uns para os outros: he's looking at her. ele está olhando para ela. What's he going to do? O que ele vai fazer? Oh, oh. Oh. It's the Sabbath day. É o sábado. We're not supposed to work on the Sabbath. Não deve trabalhar no sábado. Only religion. Somente a religião. I think he's about to do something. Eu creio que ele está pronto para fazer alguma coisa. But you don't do that on the Sabbath day. Mas você não faz isso no The sábado. Sabbath day is to make sickness comfortable. O sábado você tem que fazer a doença confortável. We come here only to worship, not to be healed. Nós viemos aqui apenas para adorar, não para ser curado. Is he confused? Será que ele está confuso? This is only religion. Isso é apenas religião. We don't expect people to change in here. Nós não esperamos que as pessoas sejam mudadas aqui. They do what we say. They only do what we say. Eles só fazem o que mandamos. This is religion. Isso aqui é religião. You light your candles. Você acende a sua You vela, sing your songs. você canta as canções, You give your offerings. você dá a oferta, You go home. você vai para casa. That's it. Só isso. What's he doing? O que ele está fazendo? And
And Jesus E Jesus heard them. ouviu o que eles dispensavam. And he looked back at the preachers. Ele olhou para os pregadores. He said, gentlemen, Ele disse: senhores, if you had an ox, se você tivesse um jumento, your ox, seu jumento, that fell into a ditch que caísse num buraco on the Sabbath day, no dia do sábado, would you leave him there você iria deixá-lo ali to die? para morrer? An ox O jumento is the most valuable thing you possess. é uma coisa mais valiosa que você possui. It's your livelihood. É o que você trabalha com ele. No, Não, I know you. eu conheço você. You will go and get your ox. Você iria lá e tiraria On the dali Sabbath day. no dia do sábado. He said, woman, Mulher, ele disse, stand up. levanta-te. And the woman E a mulher, got up. He said, you see that woman? ele disse: vocês vejam essa mulher? Estão vendo? She's more valuable than an ox in Ela the tem kingdom. mais valor do que um animal no reino. She is a daughter of Abraham. Ela é uma filha de Abraão. She's in the Constitution. Ela está aqui na Constituição. She got rights in my kingdom's constitution. Ela tem direito no reino, na Constituição do meu reino. She's a citizen. Ela é uma cidadã. Citizens don't beg for anything. Os cidadãos, eles não ficam pedindo por nada. They have rights. Eles têm direitos. She has a right to be healed. Ela tem o direito de ser curada. Kingdom. Reino, Kingdom. reino. He said, woman, Ele disse: mulher, straighten up. levanta-te. And her back began to crack. E então a coluna dela começou a estralar. He said, woman, Ele disse: mulher, go home. vai para casa. Oh, no comprende. Não entendo. He told her Ele disse a to ela: go home vai para casa. from religion. Da religião, sair da religião. The kingdom. O reino. That's why the devil loves Christianity. É por isso que o diabo ama o cristianismo. That's why he loves Islam. É por isso que ele ama o islamismo. That's why he loves Hinduism. É por isso que ele ama o hinduísmo. That's why he loves Buddhism. É por isso que ele ama o budismo. That's why he makes them all grow. É por isso que ele faz que todos eles cresçam. That is why he hides the kingdom. É por isso que ele esconde o reino. And so I have come. Eu tenho vindo então. The kingdom of God O reino de shall Deus grow in Brazil. vai crescer no Brasil. This church Esta igreja shall not be religious. não será uma religião. This church Esta igreja shall be a kingdom center. vai ser uma parte do reino. Matthew chapter 4, Mateus capítulo 4, verse 17. versículo 17. Jesus comes to earth Jesus vem à terra to restore. para restaurar.
what Adam lost. o que Adão perdeu. Let us read his words. Vamos ler as suas palavras. Matthew 4, verse 17. Mateus 4 e And 17. from that time forward, Daí em diante, Jesus began to preach. Jesus começou a pregar. Repent. Arrependam-se. ¿Por qué? Why? Because the kingdom of heaven has arrived. Pois o reino dos céus está próximo. Matthew chapter 4, Mateus capítulo 4, verse 23. versículo 23. I want you to take your pen Eu quero que você pegue a sua caneta and just underline these verses e anote aí, risque esses versículos, so you can see what he preached. para que vocês saibam, entendam o que ele pregou. He only preached one message. Ele só pregou uma mensagem. Matthew 4, verse 23. Mateus 4 e 23. And Jesus went through Galilee teaching in the synagogues, Jesus foi por toda a Galiléia ensinando na sinagoga preaching the deles, good news of the kingdom, pregando as boas novas do reino and then healing every disease and sickness among the people. e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Matthew 5, Mateus 5, verse 3. versículo 3. Underline it, please. Risque também este versículo. Blessed are the poor in spirit, Bem-aventurados os pobres em for espírito, theirs is the kingdom of heaven. pois deles é o reino dos céus. Matthew 13, verse 18. Mateus 13 e 18. When anyone hears the message of the kingdom Quando alguém ouve a mensagem do and reino doesn't understand it, e não entende, the evil one comes and snatches it away, o maligno vem e rouba what was sown in his heart. o que foi semeado no coração. Matthew chapter 10, verse 6, 7. Mateus 10, 6 e 8. Todos, everybody read this, please. Todos juntos. Matthew chapter 10, Mateus capítulo 10, verse 7. versículo Please, 7. let's read it. Vamos ler todos juntos. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. On a momento. Um momento. Outra vez. Mais uma vez, vamos ler. Todos, everyone read it out loud. Todos. Mateus 10 e 7. Vamos ler juntos e bem alto. Matthew 10, verse 7. Por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Esta message. Esta mensagem. Esta. Important, underline. Esta. É importante, risque aí, esta. Outra vez. Mais uma vez. As you go, Assim que você for, preach this message. pregue esta mensagem. Esta message. Esta mensagem. Esta. ¿Por quê? Por quê? Because there will be many other messages. Porque haverão muitas outras mensagens. You preach this message. Você pregue esta mensagem. Pastor, He said, ele disse: preach no other message. não pregue nenhuma outra mensagem. I went to university. Eu fui para a universidade. I got 5 degrees Eu tenho 5 diplomas, and 3 doctorate degrees. 3 de doutorado, Master's degree mestrado in theology. em teologia. And do you know, Vocês sabem they gave me a degree in theology que eles me deram um diploma em teologia and there was not one class on the kingdom. e não houve uma classe sequer sobre o reino. Read this. Leia isso, leia. Everybody read this. Leia, todos leiam. And Jesus said, E Jesus disse: as you go, assim que você for, representing me, representando a mim, preach this message. pregue esta The mensagem: kingdom of heaven has arrived. o reino dos céus tem chegado. I have a diploma Tem um diploma from university da universidade in theology. em teologia And they never had one class on the e kingdom. nunca tiveram uma classe sobre o reino. You are a pastor. Você é um pastor. Pastor Joaquim Cantagalli, Pastor Joaquim Cantagalli, one of my best friends. um dos meus melhores amigos. He has a degree Ele tem um diploma from Bible school. da escola bíblica. No message on the kingdom. Nenhuma mensagem sobre o reino. We must rediscover Nós temos que redescobrir the kingdom. o reino.
We must rediscover the message of Jesus. Nós temos que redescobrir a mensagem de Jesus. We must rediscover the message of the church. Nós temos que redescobrir a mensagem da igreja. The kingdom. O reino. Please take your Bibles. Por favor, pegue a sua Bíblia. Matthew 13, Mateus 13, verse 11. versículo 11. And Jesus replied, E Jesus respondeu, please underline this. risque também aí, anote esse versículo. Matthew 13, 11. Mateus 13, 11. The knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to you, but not to them. A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Matthew 16, Mateus 16 verse 19. e versículo 19. Please, I will give you the keys of the kingdom, he says. Ele disse, eu vou dar a vocês a chave do reino. Hallelujah. I Aleluia. will give you the keys of the kingdom of heaven. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Whatever you bind on earth will be bound in heaven. O que você ligar na terra será ligado nos céus. Whatever you loose on earth will be loosed in E o que heaven. você desligar na terra será desligado nos céus. I will give you the keys of the kingdom, Eu vou te dar as chaves do reino, not the keys of religion. não as chaves da religião. Matthew 13, verse 33. Mateus 13 e 33. Everybody underline these verses. Por favor, anotem aí esses versículos. Matthew 13, verse 33. 13 e 33. He told them another parable. E contou-lhes ainda outra The parábola. kingdom of heaven is like yeast that a woman put in dough. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher tomou e misturou. Matthew 13, verse 44. Mateus 13 e 44. Jesus still preaching. Jesus estava pregando. The kingdom of heaven is like treasure hidden in a field. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. When a man found it, Certo homem, tendo encontrado, he hid it again. escondeu de novo. And in his joy, he went and sold everything he had E and então, bought that field. cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. The kingdom of heaven O reino dos céus is like treasure é como um tesouro that a man finds. que o homem encontra. And when he finds it, E quando ele encontra, he sells everything else. ele vende tudo que Everything tem. else. Tudo que tem. His whole religion, Toda a religião, all of his wealth, todo o seu que ele for that possuía, one thing. por aquela coisa. ¿Por qué? Por quê? He found everything. Ele encontrou tudo. The kingdom has everything. O reino tem tudo. Matthew chapter 13, Mateus capítulo verse 3, 45. versículo 45. And Jesus said, Jesus disse, the kingdom of heaven is like a merchant o reino dos céus também é como um looking for negociante fine pearls. que procura pérolas. When he found one Encontrando uma of pérola great value, de grande he valor, went away foi vendeu and sold everything he had. tudo que tinha Bought that one pearl. e comprou aquela pérola. Everything you need. Tudo que você precisa. Everything you need. Tudo que você precisa. Everything you need. Tudo que você precisa. Everything you Tudo need. que você precisa. Everything you need. Tudo que você It's precisa. not in religion. Não é uma It's in religião. the kingdom. Está no It's reino. not in your job. Não está no teu emprego. It's in the Está kingdom. no reino. It's not in your money. Está no It's in the kingdom. Está no reino. It's not in politics. Não está na It's in the política. kingdom. Está no reino. Jesus still preaching. Jesus ainda estava pregando, continuou pregando. Jesus said, Jesus disse: the kingdom of heaven o reino dos céus is like a woman é como uma who mulher lost a coin. que perdeu uma moeda She swept the whole house. e ela varreu toda a And when she casa. found it, E quando ela she encontrou, was full of joy. ela estava cheia de alegria. The kingdom. Reino, The kingdom. o reino. So, Então, I will now tell you eu vou te dizer what a kingdom is. o que é um reino. Get your pen Pegue a sua caneta and write this down. e escreva isso aí, por favor. The word kingdom A palavra reino is the Hebrew word é a palavra hebraica rada. radá, R-A-D-A-H. R-A-D-A-H, It means to reign. quer dizer governar, It means to administrate. administrar, It means to have power over territory. ter poder sobre um território. The word kingdom A palavra reino in the New Testament, no Novo Testamento, in the Greek, no grego, is the word basilia. é a palavra basília, It means sovereignty, quer dizer soberania, power, poder, royal authority, autoridade real, rulership, administration. administração. Interesting. Interessante. Kingdom. Reino. Kingdom is a government. Reino é um governo. The word king means ruler.
A palavra rei quer dizer aquele que governa. Kingdom, therefore, is ruling territory. Reino é, portanto, território, um governo de território. So what is a kingdom? O que é um reino? A kingdom Um reino is the governing influence of a king é a influência de governo de um rei over his territory, sobre o seu território, impacting it impactando-o with his will, com sua vontade, his purpose, propósito and his intent, e seu intento, producing citizens produzindo cidadãos that reflect his nature. que refletem a sua natureza. Once again, Mais uma vez, what is a kingdom? o que é um reino? Escribe this. Escreve aí, por favor. A kingdom Um reino is the governing influence é a influência de governo and authority e autoridade of a king de um rei over his territory, sobre o seu território, impacting it impactando-o with his will, com a sua his vontade, purpose, seu propósito, his intent, seu intento, producing produzindo a citizenship uma cidadania of people de pessoas who reflect que refletem the king's nature, a natureza do rei, the king's culture, a cultura do rei and the king's values. e os valores do rei. In other words, Em outras a palavras, kingdom um reino is not a religion. não é uma religião. Jesus said, Jesus disse: repent, arrependei-vos, change the way you think. mude a maneira que vocês pensam. ¿Por qué? Por quê? Because Porque the government of God o governo de Deus has returned to earth. tem retornado à terra. He came to earth to bring the government back. Ele veio à terra para trazer o governo de volta. Please write this. Isaiah Por favor, escreva aí, Isaías, chapter 7, capítulo 7, verse 9. versículo 9. Unto us A nós a child is born. nasceu agora um filho. Unto us A nós, para a nós. son is given. Foi dado-nos um filho. Why? Por quê? The government O governo is upon his shoulders. está sobre os seus ombros. He's coming with the government Ele está vindo para ser o governo. upon his shoulders. E o governo está sobre os seus ombros. And of his kingdom E do seu reino there shall be no end. não haverá fim. Turn to Isaiah. Vire aí, abra aí You, em you, Isaías. you must read this. Você tem que ler isto. It's prophecy about the Messiah coming. É uma profecia a respeito da vinda do Messias. Young people, please read this with me. Por favor, os jovens leiam isso Pastors, comigo. please underline this. Pastores, risquem isso aí. Everybody, please. Todos, por favor. Hallelujah. Aleluia. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9. Isaiah chapter 9. Isaías capítulo 9. You are about to read Você está para ler the prophecy about Jesus, a profecia sobre Jesus, the Messiah, o Messias, coming to earth. vindo à terra, Before he came, antes que ele viesse. Isaiah says, Isaías diz, verse 6, versículo 6, for unto us a child is born, porque um menino nos nasceu, to us a son is given, um filho nos foi dado, and he's coming with the government e ele está vindo com o governo upon his shoulders. sobre os seus ombros. His name will be called Wonderful Counselor, E ele será chamado maravilhoso Mighty conselheiro, God, Deus poderoso, Everlasting Father, Pai eterno, Prince of Peace. príncipe da paz. Verse 7, Versículo 7, of the increase of his government. e ele estenderá o seu Outra domínio. vez. E ele estenderá o seu domínio. Outra 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 vez. E ele estenderá o seu Of the domínio. increase of his government E ele estenderá o seu domínio. and peace. E haverá paz There will be no end. sem fim. And he will reign. E ele governará. Dominion. Domínio. Reign. Reino. Dominion. Domínio. Reign. Reino. On David's throne No trono de Davi. and over his kingdom. E sobre o seu reino. Establishing. Estabelecendo. Upholding it. E mantido. With justice. Com justiça. Justice. Justiça. Justice.
Justiça. What does justice mean? O que é a justiça quer dizer? Rights. Direitos. Let's read that. Justice. Escreva aí, justiça. Rights. Direitos. He's coming back to earth Ele está voltando à terra to give you your rights. para te dar os teus direitos. This woman have a right to be healed. Essa mulher tem um direito de ser This man curada. has a right to be healed. Este homem tem um direito de ser curado. This man has a right to be delivered. Este homem tem um direito de ser liberto. I prophesy Eu profetizo in the name of no Jesus nome de Jesus that in your life, que na sua vida, from this day forward, desse dia em diante, it will be a right for you to be healed. você terá o direito de ser You will be curado. rights. Você You will terá get rights. direito, It's a right for you to be direito de prosperous. você prosperar. It's a right for your bills to be Você paid. terá o direito de pagar as contas. You are a kingdom citizen. Você é um cidadão do reino. Read. Leia. And this shall be from that time and forever. Isto vai ser de agora e para sempre. He's coming with a government. Ele está vindo com um governo. Do you believe me now? Vocês acreditam em mim agora? Jesus never brought a religion to earth. Jesus nunca trouxe uma religião para a terra. He brought the government of God, Ele trouxe o governo de Deus, the kingdom of o God, reino de Deus, the dominion of o God, domínio de Deus, the authority of a God, autoridade de Deus, to give it back to you. para dar de volta a vocês. Hallelujah. Aleluia. A kingdom is a country, O reino é uma nação, not a religion. não é uma religião. Countries do not have members. Nações não têm membros. Hallelujah. Aleluia. You cannot be a member of Brazil. Você não pode ser um membro do Brasil. Countries do not have members. As nações não têm membros. Only religion has members. Somente as religiões têm membros. Countries have citizens. Mas as nações, elas têm cidadãos. Hallelujah. The government. Governo. Membership Membresia is by privilege. é por privilégio. Escreve this. Escrevam isso. Membership Membresia is by privilege. é por privilégio. Citizenship Cidadania is by rights. é por direito. So the Bible Então a Bíblia, is not a religious book. ela não é um livro de religião religioso. It is a book of law. É um livro de leis. It's a constitution. É uma constituição. That's why it is called É por isso que é chamado the law of God. a lei de Deus. Jesus Christ Jesus Cristo is not a president. não é um presidente. He's not a prime minister. Ele não é o primeiro-ministro. He's a king. Ele é um rei. Jesus, Jesus, please look at me, please look at me. olhem para mim, olhem para mim. Read my lips. Leiam meus lábios. Jesus Jesus never called himself nunca chamou a si próprio a priest. um sacerdote. Read my lips. Leiam meus lábios. Jesus Jesus never called himself nunca chamou a si a próprio priest. um sacerdote. Paul called him a priest. Paulo chamou de sacerdote. We call him a priest. Nós o chamamos de sacerdote. But he himself Mas ele próprio never called himself. nunca o chamou de A priest. sacerdote. He said, I am a king. Ele disse, eu sou um rei. Look at your face. Olha a face de vocês.
Because his priesthood Porque o sacerdócio was only a function era apenas uma função for redemption. para a redenção. His kingship O seu reinado is original, é original, permanent, permanente, forever. para sempre. He's a government. Ele é um governo. You are a citizen. Você é um cidadão. This is your constitution. Esta aqui é a sua constituição. And when you go before your government, Você vai diante do seu governo. you don't beg Você não pede if you got se rights. você tem direitos. You demand. Você ordena, manda. That's why your prayers are not answered. É por isso que as orações não são respondidas. Oh God, Oh Deus, please por God. favor, Oh God, oh please Deus, por God. favor, Deus. I need help, Lord. Eu preciso, Oh Senhor. Jesus, please. Oh Jesus, por favor. Shut up. Cala a boca. This is a courtroom. Isso aqui é uma sala da I corte. don't want your tears. Eu não quero tuas lágrimas. I want to see my word. Eu quero ver minha palavra. Why? Por quê? I watch over my word to perform it. Eu tenho que cumprir a minha palavra. Rights. Direitos. Jesus Jesus, himself, ele próprio, who is king, que é rei, went to his government ele foi para o seu governo as a man. como um homem. And he said, E ele disse: it is written. está escrito. So when you pray, Quando você ora, don't invent prayers. não invente orações. It is written. Está escrito. You said, Tu disse. you are my shepherd. Tu és o meu pastor. I shall not want. Eu não vou ter necessidade. So right now, Agora as mesmo, a citizen, eu sou um cidadão. I demand Eu ordeno my mortgage be paid. que minha prestação seja paga. Good. It is done. Tá bom, está feito. Por quê? Vai. You are a citizen. Você é um cidadão. Say it, I am a citizen of heaven. Diga, eu sou um cidadão dos céus. Outra vez. Mais uma vez. Mais alto, outra vez. You are sitting next to a citizen. Você está sentado perto de um cidadão. You got rights. Você tem direitos. It's your constitution. Constituição. That is why you must read this. É por isso que você tem que ler isso. Not for religion, Não é para religião. but to know your rights. É para conhecer os teus direitos. Oh, by the way, Oh, when you go to the courtroom quando você for à to corte see the judge, para ver o juiz, you don't need to worry você não precisa se preocupar, because the government porque o governo has sent to help you já tem sido enviado para te ajudar. a lawyer, Ele tem enviado um a advogado, counselor, um the conselheiro, Holy Spirit. o Espírito Santo. Hallelujah! Aleluia! And when you don't know what to say, E quando você não sabe o que dizer, he will help you. ele vai te ajudar. The judge says, I understand you. Eu entendo. I am a citizen. Eu sou um cidadão. Say it. Diga, eu sou um cidadão. Outra vez. Mais uma vez. When I leave your town, Quando eu sair da vossa cidade, may you never again be religious. nunca mais seja um religioso. Let me close today
Deixa eu encerrar hoje by giving you em te dar what all kingdoms possess. o que todos os reinos possuem. Please get a pen and write this Por down. favor, escrevam isso aí. And if you don't have your notebooks with you, Se você não tem um caderno de anotação, turn your Bibles abra a sua Bíblia to Malachi a Malaquias and Matthew. e Mateus. You will see a blank page. Você vai ver uma página aí em branca. Can I see the books, please? Oh, good. They're here. Because I want to mention this. Eu quero mencionar isto. Now, please write this down, everybody. Por favor, escrevam isso aí todos. I want you to get a copy of this book, everybody. Eu quero que todos comprem uma cópia deste livro. Instead of buying food, buy this book. Ao invés de comprar comida, compre este livro. Rediscovery, Redescobrindo o Reino. this book. In this book, Neste livro, I explain eu explico 26 components of the kingdom. 26 componentes do reino. If you don't understand them, Se você não entendê-los, you will never understand the Bible. você nunca vai entender a Bíblia. And you'll never understand Jesus. E você nunca vai entender Jesus. Research. Pesquise. 30 years of research 30 anos aqui de pesquisa in the Bible na Bíblia. is in this book. Está neste livro. Please go to the table back there. Por favor, depois vá à mesa ali. Everybody get a copy. Todos, por favor, And compre. read this before I come back. E leia antes de eu voltar. And when I come back, E quando eu voltar, you will not be in debt. você não vai ter dívida. The kingdom. O reino. Okay, write this down. Escrevam aí, por favor. All kingdoms Todos os reinos have the following. têm o seguinte. Número uno, Número 1. a king. Rei. Three with that. King. Escrevam, rei. Number two, Número 2. territory. Território. Number three, Número 3. a A constitution. Constituição. Number four, Número 4. citizens. Cidadãos. Number five, Número 5. privileges. Privilégios. Number six, Número 6. laws. Leis. Number seven, Número 7. economy. Economia. All kingdoms have economy. Todos os reinos têm economia. Number eight, Número 8. army. O exército. Number nine, Número 9. a code of ethics. Código de éticas. There are 26 of them. Existe 26. I will only give you these Eu vou te dar apenas esses. because you must go and read the book. Porque você tem que ler o livro. Now, number one, Número 1. a king. O rei. That means authority. Isto quer dizer autoridade. Number two, Número 2. territory. Território. Domain. É igual ao domínio. Number three, constitution. Número 3. Constituição. Covenant. Um pacto. Number four, citizen. Número 4. Cidadão. Status. Status. Number five, privileges. Número 5. Privilégios. That is benefits. Isto quer dizer benefícios. Number six, laws. Número 6. Leis. That means principles. Quer dizer princípios. Number seven, economy. Número 7. Economia. That means provision. Isso quer dizer provisão. Number eight, army. Número 8. Exército. That means protection. Isto quer dizer proteção. Number nine, code of ethics. Número 9. Código de éticas. That means culture, Cultura. lifestyle. Estilo de vida. All kingdoms have these. Todos os reinos têm isto. So when Jesus said, Então, quando Jesus disse, repent, arrependei-vos. change your thinking. Mude a maneira de pensar. Por quê? Por quê? Because Porque the kingdom of heaven, o reino dos céus, the king, o rei, the territory, o território, the constitution, a Constituição, the citizens, cidadãos, the privileges, os privilégios, the laws, as leis, the economy, a economia, the army, o exército, and the code of e os ethics códigos de ética of heaven dos céus has come to earth. tem chegado à terra. And Jesus said,
Jesus disse, in Luke chapter 4, verse 42, em Lucas 4 I must e preach the good 42, news of the kingdom. eu tenho que pregar as boas novas do reino. In Luke chapter 12, verse 32, Lucas 12:32, Jesus said, Jesus disse, do not be afraid, little flock. não tenha medo, It is ovelhas, your Father's good pleasure to give you the kingdom. porque é o prazer do Pai te dar o reino. Jesus said, Jesus the disse, kingdom of heaven o reino dos céus is for you. é para ti. Please turn to Matthew chapter 6, Mateus 6, our last scripture for today. nosso último versículo para o dia. Don't miss tonight, Não perca esta noite, part 3. a parte 3. It gets better. Ainda fica melhor. Matthew chapter 6, Mateus 6, please turn. escrevam aí. Matthew chapter 6. Mateus 6. Hallelujah. Aleluia. What you are about to hear will change your life. O que você está próximo a ouvir vai mudar a tua vida. Matthew chapter 6, you have it? Mateus 6, já abriram? Yeah? Okay. I want to show you something before Eu we quero go. te mostrar algo antes da gente ir. Matthew chapter 6. Mateus capítulo 6. The disciples were worried about food Os discípulos estavam preocupados and clothing com a comida e roupa, and house e casa, and water. e água. They must have been from Brazil. Talvez eles eram aqui do Brasil. Matthew chapter 6. Mateus 6. Are you ready? Estão prontos? Okay. Verse 25. Versículo 25. This is a chapter for Brazilians. Isto é um capítulo para os brasileiros. The disciples were from Brazil. Os discípulos eram do Brasil. Why? Por quê? They always worry about food Eles sempre se preocupavam com and comida, water e água, and clothing e roupa, and house e casa, and car. e carro. Worrying. Preocupação. What are we going to eat? O que vamos comer? What am I going to wear? O que é que vamos vestir? Where am I going to live? Onde eu vou morar? I got to go to work Eu tenho que trabalhar so I can get money para que eu possa ganhar dinheiro, to get food para comprar comida, and clothing e roupa, and houses. e casas. And Jesus said, E Jesus verse disse, 25, versículo 25, talking to his citizens, ele estava falando com seus cidadãos. therefore I tell you, Portanto, eu lhes digo, do not worry about your life, não se preocupem com sua what you própria will vida, eat or drink, quanto ao que comer ou beber, or about your body, nem com seu próprio what you corpo, will wear. quanto ao que vestir. Is not life more important than food? Não é a vida mais importante que a And the comida, body more important than e o clothes? corpo mais importante que a roupa. Look at the birds. Observe os aves. They don't sow or reap, As aves do céu não semeiam nem nor colhem, store away in barns. nem armazenam em And celeiros. yet the government of heaven feeds them. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Are you not more valuable than birds? Não têm vocês muito mais valor do que elas? Verse 28. Versículo 28. Why do you worry? Por que vocês se preocupam? Why do you worry? Por que vocês se preocupam? Why do you worry? Por que vocês se preocupam? Worry. Preocupação. Do you know Vocês sabiam the number one source of sickness in Brazil que a fonte maior de enfermidades no Brasil is stress? é o estresse? Did you know Vocês sabiam the number one source of disease que a fonte maior de in the enfermidade whole world em todo o mundo is stress? é o estresse? Worry? Preocupação? Jesus said, Jesus disse, verse 28, versículo why do 28. you Brazilians worry? Por que vocês brasileiros se About preocupam clothes. com roupas? Look at the flowers. Veja como crescem os They don't lírios. labor or Eles spin. não trabalham nem tecem. And yet I tell you, Tudo eu lhes digo. Solomon in all of his glory Que was nem not dressed like them. Salomão em toda a sua esplendor vestiu-se como um deles. If that is how the government clothes the grass of the field, Se Deus veste assim a erva do campo, which is here today and gone que tomorrow, existe hoje e amanhã é lançada ao fogo, will he not more clothe you? não vestirá muito mais a vocês,
Oh, ye of little faith. Homens de pequena fé. Oh, ye of little faith. Homens de pequena fé. Faith. Fé. Jesus said, Jesus disse: if you have faith se você tiver fé for clothing para roupa and water e água and food e comida and house, e casas, that is little faith. That is little faith. isso é pequena fé. If you are worrying about food, Se você está preocupado com comida, he said, you have no faith. você não tem fé. If you're worrying about clothing, Se você está preocupado com roupa, you have no faith. você não tem fé. I look at your face. Eu estou olhando para a face de vocês. You look religious, Vocês parecem religiosos, but the kingdom is coming. mas o reino está chegando. Please read. Everybody read. Por favor, todos leiam. Verse 31. Versículo 31. So you, Portanto, my vocês, citizens, meus cidadãos, do not worry. não se preocupem. Don't even say, Não digam: what shall we eat? o que vamos comer, What shall we drink? o que vamos beber, What shall you o wear? que vamos vestir. Don't even say it, he says. Nem diga isso. He just destroyed your prayer list. Ele destruiu toda a sua lista de oração. Por quê? Only religious people pray for food Somente os religiosos oram por clothing. comida, roupa and water e água and e houses. casas. Don't even say it, he says. Nem digam isso. Want to read more? Quer ler mais? Are you sure? Vocês têm certeza? Because I am destroying your religion. Porque eu estou destruindo a tua religião. Okay, Ok? let's read. Vamos ler. It gets worse. E fica pior ainda. Read Lê. verse 32. Versículo 32. For only pagans run after these things. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. So, Então, do you know vocês sabem the largest gathering of pagans que a maior ajuntamento de pagãos takes place every weekend acontece todos os fins de semana all over Brazil em todo o Brasil, on Sunday mornings? domingo pela manhã. Religião. Pagan Pagão does not mean atheist. não quer dizer o ateu. Go, look it up Olhe in your dictionary. no dicionário. Pagan means Pagão quer dizer religious. religiosos. Paganism O paganismo was the most powerful religion during the day of Jesus. era a religião mais poderosa durante o período de Jesus. It's like Islam. Islamismo It's like Hinduism. é como o hinduísmo, It's like Buddhism. é como o budismo, It's like Christianity. é como o cristianismo. He said, Ele disse: only religious people pray for food somente os religiosos oram And por clothing. comida e roupa and water e água and houses. e casas. Don't look now. Não olhe agora, But right next to you is a pagan. mas bem ao seu lado está um pagão. Don't Não look. olhe, não olhe, não olhe.
But thanks be to God, Mas graças seja dada a Today. Deus. Hoje I am having a funeral. eu estou tendo um funeral. All pagans are now buried. Todos os pagãos estão enterrados. Sitting next to you is a citizen of the kingdom of heaven. Sentado perto de você está um cidadão dos céus. Hallelujah. Aleluia. Only pagans. Somente os pagãos Pray for these things. oram por essas coisas. Now, read the next verse. Agora leia o próximo versículo. It's so sweet. Tão doce. But you Mas vocês seek first. busquem primeiro. Seek first Busquem primeiro the kingdom o reino and his righteousness. e a sua justiça. Only two things to seek. Somente duas coisas para buscar. Not food, Não é comida, not não clothes, é roupa, not money, não é dinheiro, not water, não é água, not cars, não é carro, not houses, não é casa, not power. não é poder. Seek first Busque primeiro the kingdom o reino and his righteousness. e a sua justiça. Read. Leia. And all of these E things todas as outras coisas shall be added. vos serão acrescentadas. Kingdom. Reino. Kingdom people. Seek first Busquem primeiro the kingdom o reino and his righteousness. e a sua justiça. Only two things to seek. Somente duas coisas para buscar. Not food, Não é comida, not não clothes, é roupa, not money, não é dinheiro, not water, não é água, not cars, não é carro, not houses, não é casa, not power. não é poder. Seek first Busque primeiro the kingdom o reino and his righteousness. e a sua justiça. Read. Leia. And all of these E things todas as outras coisas shall be added. vos serão acrescentadas. Kingdom. Reino. Kingdom people Povo do reino never have stress. nunca tem estresse. Kingdom people Povo do reino always have peace. sempre tem paz. Why? Por quê? Because my heavenly Father knows what I need. Porque o meu Pai Celestial sabe o que eles precisam. The government knows what I need. O governo sabe o que eu preciso. Citizenship. Cidadania. Citizenship. Cidadania. Now, I want you to stand up. Eu quero que todos se levantem. Hallelujah. Aleluia. Listen carefully to me. Ouça cuidadosamente a mim. I will finish
with the most important thing. Eu vou encerrar com a coisa mais importante, But you must listen to me. mas vocês têm que ouvir a mim. A kingdom is opposite to a democracy. O reino é o oposto da democracia.